Oi, gente. Hoje eu trouxe 20 recomendações de livros curtos pra você que quer um livro rapidinho de finalizar, quer ler um livro em um dia, quer ler um livro em um final de semana, quer sair de uma ressaca literária. Eu particularmente gosto de pegar um livro curtinho quando tô com uma ressaca literária. Finalizar uma leitura me ajuda a ter mais vontade de ler. Enfim, então eu trouxe 20 títulos que são curtos, mas que são muito bons. Antes de começar a falar dos livros, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Se tiver a opção de hypar o vídeo aqui embaixo, por favor, hypem também. E sintam-se à vontade para deixar um comentário. Todos os títulos que eu mencionar ao longo do vídeo estarão aqui na descrição e ao lado do título vai ter o link para compra. Então, se você se interessar por qualquer um deles, quiser comprar, por favor, compre através dos links que estarão aqui. Assim você me ajuda, não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão. Bom, eu vou começar mencionando 3 novelinhas russas que eu li nos últimos 2 anos, eu acho, e eu não tinha muito contato com a literatura russa. Eu confesso que ainda não li os grandes livros da literatura russa, né, os grandes romances russos, então Ana Karenina, Crime e Castigo, Guerra e Paz, enfim. Ainda não li, mas eu já li várias novelas russas. Eu também acho que isso é uma boa introdução para você que quer ter um contato com a literatura russa, mas não quer começar direto com calhamaço. Então, eu trouxe aqui 3 recomendações. O primeiro é o mais recente que eu li, que é O Nariz. Eu gostei muito dessa novelinha, ela é super curtinha, essas edições da Antofágica também são muito bonitas. Essa edição tem 156 páginas, mas assim, tem muita ilustração, a diagramação é muito confortável, então assim, não tem tanto texto, apesar de ser 150 e poucas páginas, dá pra ler isso aqui em, tipo, 2 horinhas, sabe? E aqui o que a gente acompanha é justamente a história de um nariz, né? A gente tem aqui um homem que um dia acorda e tá sem o nariz dele. E, enfim, ele sai de casa pra seguir o dia dele, né? Pra cumprir os compromissos diários dele, tentando disfarçar ali o fato de que ele está sem nariz. E, de repente, ele encontra o nariz dele na rua. Só que o nariz dele agora tem vida própria. E eu não vou dar mais detalhes, porque senão também acho que já seria spoiler. É um livro super curtinho, mas é muito interessante. E, claro, como é de costume em muitas novelas russas, aqui é uma sátira, né? Uma crítica à sociedade russa da época. E eu gostei muito, recomendo demais esse livro. A segunda novelinha russa que eu quero recomendar é Primeiro Amor, do Turgenev. Essa edição aqui é da Penguin, eu também gosto muito das edições deles. E aqui a tradução é direto do russo, pelo Rubens Figueiredo, né? O Rubens Figueiredo, que é um dos principais tradutores de russo aí, ele traduziu já vários títulos famosos e ele é uma referência na tradução do russo para o português. Então aqui a gente acompanha esse jovem se apaixonando por uma menina um pouco mais velha que ele, e aí as alegrias e as tristezas e decepções do primeiro amor. Também não tenho muito como contar pra vocês o que acontece, porque é um livro muito curtinho, mas é um livro bem interessante, é muito legal acompanhar aqui esse jovem, em alguns momentos tendo certeza que o amor dele é correspondido, em outros momentos tendo certeza que não é. E, enfim, gosto muito também, recomendo. E a terceira e última novela russa que eu vou recomendar pra vocês é a minha favorita, Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu amo esse livro. O Dostoiévski não, o personagem principal do livro, que aqui é nomeado de Sonhador, ele é o prefeito da Coitadolândia. Ele é muito dramático, assim, muito romântico. Esse livro, ele tem um tom muito, muito, assim, sentimental, sabe? Só que é muito bom, é muito... Eu não tenho palavras pra explicar. Eu amo esse livro, é a minha novela russa favorita de todas que eu li até agora. Eu sei que ainda tem muita coisa pra eu ler, então muito provavelmente em algum momento esse livro vai ser desbancado aqui como minha novela russa favorita, mas eu não teria como não recomendar pra vocês. E eu acho que eu menciono pouco ele aqui, eu tenho poucas oportunidades de falar sobre ele aqui no canal, então eu não podia perder a oportunidade de recomendar ele nesse vídeo. Essa edição aqui também é da Antofágica, que a gente tem a tradução do Luca Simone e ilustrações do Matheus Ascioli, além de ter textos aqui da Letrux e da Natália Timmerman. Então é uma edição muito caprichada, muito completa e muito bonita também. Acho muito bonita essa capa, tem várias ilustrações dentro também muito lindas. E, enfim, a gente vai conhecer que o sonhador, ele é um homem muito sentimental, muito intenso, assim. E ele é um sonhador mesmo, né? Ele sonha em um dia encontrar o amor da vida dele, enfim. E aí, em uma noite, andando ali pelas ruas de Petersburgo, ele vê uma mulher que tá chorando ali. E ele fica muito comovido ali com aquela cena e ele se aproxima da mulher para tentar, de alguma forma, ajudar. E aí, a partir dali, inicia uma amizade entre eles, mas, obviamente, o nosso sonhador, o último romântico,
vai nutrir sentimentos um pouco mais intensos por essa mulher conforme eles vão conversando, eles vão se encontrando outras vezes e a gente vai acompanhando então a construção desse relacionamento entre os dois, né, dessa relação. Eu preciso urgentemente reler esse livro porque eu li no ano retrasado, eu nem lembro mais se foi em 2022, 2023, mas eu lembro que eu gostei muito na época. Foi 2023, inclusive eu acho que ele tá no meu vídeo de melhores livros do ano de 2023 que tem aqui no canal. Enfim, gente, leio. Agora eu vou recomendar 5 livros nacionais, bem curtinhos. O primeiro deles é Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura, que também é um livro que eu acho que eu não tenho tanta oportunidade de falar sobre ele aqui no canal. Mas é um livro que eu gosto muito e que eu queria recomendar aqui pra vocês. Eu li ele no ano passado, quando eu li, eu falei dele, eu acho que depois nunca mais toquei no assunto, pelo menos não aqui, mas já recomendei outras vezes ele lá no Instagram, inclusive me sigam por lá, que eu tô sempre fazendo recomendações, né, em vídeo, enfim. E aqui, gente, esse é um livro que além de ser curto, ele é muito rápido de ler, porque eu li ele todo de uma vez, e eu não sei se tem como não ler ele todo de uma vez, porque ele é todo num fôlego só, sabe? Ele é texto corrido, não tem ponto, não tem nada, não tem parágrafo, não tem divisão de capítulo, não tem nada. É texto corrido aqui que não para. Para algumas pessoas isso pode parecer ruim, mas eu juro que isso tornou a leitura aqui muito rápida, porque como eu falei, parece que vai de uma vez só, sabe? E a sinopse do livro é um pouco chocante, assim. A Mônica tá se arrumando pra sair jantar com colegas de trabalho. Eu não me lembro agora se é festa de final de ano. Aqui diz, é um evento importante da empresa onde trabalha. E aí, de repente, o marido dela entra em casa, voltando do trabalho, e ele chega em um estado deplorável, assim, dá pra ver que ele foi agredido. E aí o marido vai explicar pra ela o que aconteceu. Ele foi agredido porque ele estava no transporte público. Gente, isso não é um spoiler, tá? Isso é a sinopse do livro. Isso acontece, tipo, sei lá, nas primeiras 3 páginas. E o que a gente vai acompanhar mesmo, a história do livro, o que vocês vão encontrar aqui é tudo que começa a passar dentro da cabeça dessa mulher, porque ela simplesmente volta pro quarto pra terminar de se arrumar, ela precisa ir pra esse jantar. Só que aí imagina como fica a cabeça dela depois de receber essa notícia, né? Então, assim, começa a passar tudo pela cabeça dela, os últimos anos que ela passou com esse homem, o fato de que ela não conhecia esse homem, ela dormiu com ele, ela viveu embaixo do mesmo teto por muito tempo sem saber quem ele era. E aí são muitos sentimentos, são muitos dilemas, ela já não tava afim de ir nesse jantar, mas ela precisa ir. E, cara, é uma loucura, por isso que não dá pra parar de ler, sabe? Tipo assim, você vai acompanhando os pensamentos dela e daí vai e volta, daí pensa no jantar, daí pensa no marido, daí pensa no passado, daí pensa no futuro e o que ela vai fazer, que decisão ela vai tomar, o que ela vai fazer com esse marido, ela vai expulsar ele de casa, ela vai sair de casa, ela não vai fazer nada, ela vai fingir que nada aconteceu. É uma loucura. E é um livro muito bom, eu amei. Eu li ele no ano passado e ele não entrou na minha lista de melhores do ano, mas às vezes eu penso que ele deveria ter entrado, porque é uma agonia, sabe? Essa leitura é uma agonia. O segundo livro nacional que eu vou recomendar é No Muro da Nossa Casa, da Ana Kiefer. Esse também é um livro super rápido de ler, ele é bem pequenininho, assim, tanto de tamanho quanto em número de páginas. Essa edição é da Bazar do Tempo, vem com o marca-páginas muito lindo. E aqui a gente vai acompanhar mais uma triste história sobre a ditadura militar, né? Então, para quem gostou de Ainda Estou Aqui, tanto do filme quanto do livro, essa aqui é uma boa pedida. Em 1968, a esposa de um deputado é presa, e aí ela tá grávida, e lá na prisão ela sofre todo tipo de coisa possível. O livro não é muito gráfico, não é muito explícito, mas a gente consegue entender, assim, todo o sofrimento. Apesar de não ser explícito, o texto consegue passar todo o sofrimento que essa mulher passou, sabe? E aí, depois de muitos anos, essa filha, né, que estava na barriga dela na época em que ela sofreu tudo isso, vai conversar com ela sobre isso, né? É um livro muito triste, vocês já devem imaginar. Mas eu recomendo muito a leitura, é muito bom. Esse aqui vocês já devem estar exaustos de me ouvir falar, mas é A Face Mais Doce do Azar, da Vera Saad. É um dos meus livros nacionais favoritos. E aqui a gente vai acompanhar a história da Dubianca, que é uma pré-adolescente. E ela tá vivendo essa época da vida, que já é por si só uma época muito complicada, no momento em que entra em vigor o Plano Collor, né? E aí ela vai acompanhar e vai assistir a família dela passando por situações muito complicadas e ela meio ali como uma espectadora sem poder fazer nada. Então a gente acompanha assim as angústias dessa menina, né? O livro é narrado por ela, as angústias dela de ver a família dela passando por situações muito complicadas e meio que sem poder fazer nada, né? E aí ao mesmo tempo relações familiares ali, um pouco da relação com a prima dela, que tem mais ou menos a mesma idade, mas tem aquela relação, um meio de admiração, um meio de inveja entre as duas.
e a do Bianca passando por várias situações, assim, que são típicas da pré-adolescência, especificamente da pré-adolescência feminina. Então é um livro que vai conseguir abordar muitas coisas em pouquíssimas páginas e ainda assim é um livro completo, sabe? Não ficou faltando nada. Então o que a Vera fez aqui é incrível, eu amo esse livro, sempre recomendo. E não vejo a hora da Vera lançar livros novos pra eu poder ler também. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, é com certeza um dos livros mais tristes que eu já li. E a Conceição Evaristo é a maioral, mas infelizmente eu só li esse livro dela, vou corrigir isso em breve, eu já tenho outros livros dela aqui pra ler. Mas enfim, esse aqui é um livro de contos, é sempre difícil falar sobre livros de contos, porque são várias histórias, então não tem muito sinopse assim pra dar, mas são contos muito tristes, e é um livro também muito rápido de ler, todos os contos são rápidos, assim, e a escrita da Conceição Evaristo é maravilhosa, então assim, não tem defeitos. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar desse livro, se você já ouviu falar e ainda não pegou pra ler, por favor, corrija isso imediatamente, pegue esse livro pra ler, porque é maravilhoso. O último nacional que eu vou recomendar é Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso. Essa capa é a coisa mais lindinha do mundo. E esse também é um livro bem curtinho. Eu diria que é um romance, apesar de ser super curto, eu diria que é um romance dividido em duas partes, apesar de que daria pra caracterizar como duas novelas também. Aqui a gente vai acompanhar a personagem que também se chama Natália. Ela é uma menina e aí a gente vai acompanhar duas situações, né? Por isso eu digo que o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, ela vai contar uma situação que foi um péssimo dia pra mãe dela. É um momento que se passa na infância da Natália. E aí ela vai, então, contar essa situação que tornou o dia da mãe dela um péssimo dia. E aí, na segunda parte, ela vai contar o que foi um péssimo dia para o pai dela. Aí, nesse momento, ela já tá na adolescência. Mas é num tom muito característico da Natália Borges Polesso. Eu gosto muito dos livros dela. Eu gosto muito da escrita dela. É uma das minhas autoras favoritas. É um livro muito bem humorado, apesar de tratar alguns assuntos bastante sérios. Ele tem esse tom bem humorado, assim. Então, eu gosto muito desse livro e fica aí a recomendação. Agora vamos para a literatura estrangeira. Eu tentei não repetir mais de um livro do mesmo país, mas teve duas situações aqui em que eu peguei 2 de cada país, mas enfim, vocês vão ver. Começando pela Argentina, eu vou recomendar A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Este livro é muito bom. Eu também já li ele há um bom tempo, acho que foi em 2020, 2019. Então eu não vou lembrar assim muito pra falar pra vocês, mas ele é meio que uma distopia, um realismo mágico, enfim. Aqui diz misto de literatura fantástica e trama psicológica. Aqui basicamente a gente tem um cara que ele foi condenado, né, pela justiça ali por um crime que ele cometeu. E pra não ser preso, ele vai fugir. E aí ele vai fugir pra uma ilha. E o que a gente vai acompanhar é a permanência dele nessa ilha. E aí, de repente, ele começa a ver algumas coisas estranhas ali naquela ilha. E a gente vai tentando entender se aquilo ali é fruto da imaginação dele ou se ele realmente tá vendo aquilo ali, e o que é aquilo ali que ele tá vendo, enfim. Então é um livro também muito rápido de ler, além de ser curto, a história é muito envolvente, a gente quer saber o que vai acontecer no final, a gente quer saber se aquilo que ele tá vendo é real ou não. Então, por isso, eu acho que é um livro super rápido de ler. E eu nunca vi ninguém dizendo que não gostou desse livro, eu acho que é um livro que agrada todo mundo, então fica aí a recomendação. Do Chile, eu vou recomendar As Vira-Latas, da Arelis Uribe, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Aqui a tradução é da Silvia Massimini Félix. O do Invenção de Morel, a tradução é do Sérgio Molina. E tem o prefácio do Jorge Luiz Borges. Esse aqui é um livrinho de contos, então eu também não tenho muito como dar sinopse pra vocês, mas são contos super curtinhos, assim, são vários contos bem curtinhos, e são contos muito bons. Eu peguei pra ler no ano passado, pensei, vou ler um conto antes de dormir. Logo que ele chegou aqui em casa, eu peguei pra ler. Pensei, vou ler um conto, e quando eu vi eu tinha terminado, porque é um conto melhor que o outro, é muito bom, e são contos bem diferentes, sabe? Não só diferentes entre si, mas diferentes no geral, assim, de outros contos que eu já li. Então eu gostei muito desse livro. Da Colômbia eu não poderia indicar outro autor que não Gabriel Garcia Marques, eu sei que vocês já estão enjoados de me ouvir falando desse homem também, porque eu falo dele em todo vídeo, mas pelo menos eu tentei trazer aqui um livro diferente dos últimos que eu recomendei, tá? Então hoje eu vou falar de Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques, que é um lançamento póstumo dele, né? Ele no ano passado, a Editora Record me enviou, muito obrigada, inclusive, Editora Record. Essa capa é muito bonita, a edição é em capa dura. Aqui a gente acompanha a história da Ana Madalena. No mês de agosto ela viaja sozinha pra uma ilha, que é a ilha onde a mãe dela está enterrada. Então todo mês de agosto ela vai pra ilha sozinha com esse pretexto, né, de visitar o túmulo da mãe. Em determinado ano que ela vai fazer essa visita, ela acaba tendo um caso extraconjugal. E isso meio que muda a vida dela, assim, ela decide que então toda vez que ela for visitar essa ilha, uma vez por ano, ela vai se permitir viver coisas diferentes, né, fugir da monotonia da vida dela. E o que a gente vai acompanhar aqui é isso. Eu gostei muito desse livro, não é nem de longe o meu livro favorito, do Gabriel Garcia Marques. Inclusive, acho que de todos que eu li é o que eu menos gostei, mas ainda assim gostei muito, e ele também é bem rapidinho de ler. A diagramação do livro tá muito boa, muito confortável.
E, enfim, então recomendo aí esse livro também. Natureza Urbana, da Joana Bertolo. A Joana Bertolo é uma autora de Portugal. E aqui a gente acompanha... Gente, esse livro aqui é muito pequenininho, tá? Esse aqui dá pra ler muito rápido. E aqui a gente acompanha uma mulher, eu não vou me lembrar agora o nome dela, o nome da personagem principal, mas aqui a gente acompanha uma mulher que perdeu a mãe e foi despedida do emprego. E aí ela meio que se vê ali numa situação de não saber muito bem o que fazer da vida. E aí ela decide que ela vai se livrar de tudo que é supérfluo e vai viver com o mínimo necessário. Aqui na sinopse diz: ao se ver sozinha de repente, diante de um mundo imenso, uma mulher decide se livrar de tudo que não é essencial. Sem afazeres e reduzindo suas necessidades materiais, agora ela se dedica a contemplar a paisagem urbana que a cerca, ressignificando sua relação com a natureza, que se infiltra pelos desvãos da cidade. A partir de então, passa a perceber o que sempre escapou ao seu olhar apressado. Então, de certa forma, fala sobre como a gente às vezes está vivendo no automático e não enxerga o que está à nossa volta, né? Não enxerga a natureza urbana. Então, aqui, pela primeira vez, tendo tempo para contemplar isso, ela vai narrando um pouco essa experiência. E é um livro muito legal, então eu também recomendo. Da França, eu trouxe 2 títulos. O primeiro é O Lugar, da Annie Ernaux. É o único livro que eu finalizei dela, eu tentei ler Os Anos e não rolou pra mim, mas O Lugar é um livro muito bom e aqui, como eu acho que todo mundo já sabe, os livros da Annie Ernaux, eles são meio autobiográficos, né? Então aqui fala um pouco sobre a relação dela com o pai e sobre como foi difícil pra ela crescer, estudar e alcançar um lugar na sociedade onde os pais dela não eram bem-vindos, sabe? E como isso é desconfortável, né? Ela veio de uma realidade não muito confortável, os pais dela sempre se esforçaram muito pra dar o melhor pra ela, pra dar educação pra ela. E aí quando ela consegue ascender socialmente, ela enxerga esse abismo que existe entre ela e os pais. Então é um livro muito legal também e recomendo. E o outro livro da França é As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, eu amo muito. Quem gosta de Amiga Genial com certeza vai gostar desse livro, que a gente tem uma relação de amizade entre duas meninas, entre duas jovens. Essa dualidade, sabe, da relação entre duas meninas que se admiram muito, se gostam muito, mas de certa forma estão competindo uma com a outra, de certa forma invejam uma a outra. E um pouco da sensação de não saber se o sentimento entre as duas é recíproco. Enfim, é muito bom, não é à toa que é um dos meus favoritos e recomendo também. Da Alemanha eu trouxe A Consulta, da Katharina Volkmer. Eu confesso que eu não gostei tanto desse livro. Eu li no finalzinho do ano passado. Não é um livro que eu amei. Eu achei que em alguns momentos ele começou a se tornar um pouco repetitivo, mas é um bom livro, assim, ele tem um humor bem ácido, ele vai falar, assim, muitas coisas direto na lata, assim. E ele é meio que um monólogo, sabe? A gente tem aqui essa personagem que ela tá passando ali por um procedimento cirúrgico, e aí ela vai ali conversando com o médico e falando, assim, umas coisas meio absurdas, mas que de certa forma tem um certo sentido. E é um livro que faz muitas críticas, assim. É um livro bem diferente, assim, diferente de tudo que eu já li. E eu recomendo, acho que pode agradar muita gente, mas também acho que pode desagradar muita gente. Então vá por sua conta e risco. Dos Estados Unidos eu também trouxe 2 livros. O primeiro é Carta à Minha Filha, da Maya Angelou. A Maya também é uma das minhas autoras favoritas. E eu gosto muito de todos os livros que eu já li dela. E esse aqui, como o título sugere, é uma carta para a filha. Ela tem um outro livro que inclusive é o meu favorito dela, que vai falar um pouco sobre a relação dela com a mãe dela, e aqui vai falar um pouco sobre a relação dela com a filha. Carta à Minha Filha revela o caminho de Maya Angelou em busca da melhor maneira possível de viver e se tornar a personagem principal da sua própria história. Com um estilo único, mesclando relato confessional e poesia, concebe uma espécie de manual, contando sua trajetória fascinante e também seus anseios para um futuro que está nas mãos das herdeiras de seu legado. Conhecida por estar no fronte do movimento pelos direitos civis, a autora e ativista não apenas nos dá seu testemunho de luta, mas nos presenteia com um tocante relato de exaltação à vida. E essa edição tem um prefácio da Conceição Evaristo. E o outro livro dos Estados Unidos é Evidência de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. E eu gosto muito dele, eu não amo os livros da Taylor Jenkins Reid, eu já li várias coisas dela, assim. O único que eu realmente gosto muito é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E Carrie Soto está de volta, eu também gosto bastante. E esse aqui foi o único livro dela que eu li sem ser lá da quadrilogia da fama, sabe? E eu gostei, é um livro bem curtinho e é em formato de cartas, né? Que basicamente a gente tem uma mulher que descobre que o marido dela está traindo ela e que essa amante também tem um marido. Então ela vai escrever pra esse marido, falando: olha, amigo, você é corno. Não, brincadeira, gente, mas ela vai escrever uma carta pra ele, então, falando sobre isso, ele vai responder e aí vai começar
de certa forma, uma amizade entre eles, né? E apesar de os dois saberem que estão nessa situação chata, eles não falam para os seus respectivos maridos e esposas que eles sabem disso. Então eles estão levando aí na expectativa de que isso seja um caso passageiro, que vai acabar e que a vida deles vai voltar ao normal e que eles possam continuar a famíliazinha perfeita deles, como sempre foi. E aí eles vão usando um ao outro como suporte, assim, pra desabafar, já que eles estão na mesma situação. Então eu gostei bastante do livro. Eu não sei se eu amei o final, assim, até hoje eu não sei dizer. Mas é isso, gente. É um livro bom e eu recomendo. Do Japão, Querida Combine, da Sayaka Murata. Eu amo esse livro. Eu também já li há um bom tempo. Aqui a gente conhece uma mulher chamada Keiko. Ela tem 30 e poucos anos, acho que 35, 36. E ela trabalha já há muitos anos numa Combine, né? Que é uma espécie de loja de conveniência que tem ali no Japão. E isso lá pra eles é como se fosse um emprego, assim, de entrada no mercado de trabalho, sabe? Tipo assim, um primeiro emprego, uma coisa pra você fazer enquanto tá precisando antes de conseguir um emprego de verdade, sabe? Então não é um emprego que as pessoas estão satisfeitas em ter. Mas a Keiko gosta desse emprego. E ela não tem pretensão de sair. Ela é uma das poucas pessoas que tá há tanto tempo trabalhando na mesma loja e que tá satisfeita com essa situação. E a gente vai então tentar entender um pouco sobre a vida dela, por que ela pensa dessa forma. E é um livro muito interessante, assim, ele tem várias reflexões muito legais. Eu não acho que seja um livro tão rápido assim de ler, apesar de ser curto, mas é muito bom. Da China, Cinderela Chinesa, da Adeline Yan Ma. Essa é uma história autobiográfica, né? Uma história pela qual a autora realmente passou. E é realmente uma história meio de Cinderela, assim. O pai dela, muito influenciado pela madrasta dela, acaba negligenciando os cuidados com essa filha. E ela meio que tem que se virar sozinha desde sempre, sabe? Desde pequena. E ela vai contar um pouco do desenvolvimento da história dela, desde criança até adolescência, enfim. Aqui a gente acaba conhecendo também um pouco sobre a cultura da China, principalmente ali na época em que a história se passa, ali que é nos anos 40. E aí nessa época a China enfrentou 2 guerras civis. Então a gente também tem esse contexto histórico que é bem interessante. O último livro é da Palestina, Detalhe Menor, da Adania Shibli. Eu li esse livro bem recentemente, eu acho que foi no finalzinho do ano passado. E esse é um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida, eu acho, assim. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira delas, a gente tem alguns soldados israelenses que atacam um grupo de beduínos ali no deserto de Negev. É Negev? No deserto de Negev. Eles acabam assassinando todos esses beduínos e eles deixam viva apenas uma menina, né? Uma menina muito jovem. Acho que aqui não fala a idade dela, mas dá a entender que ela é criança ou pré-adolescente. E aí os soldados levam essa menina pro acampamento onde eles estão instalados. E aí vocês já devem imaginar o que acontece com ela, né? Na segunda parte do livro, uma mulher na Palestina acaba entrando em contato com essa história. Ela vê ali uma reportagem e ela fica muito curiosa, assim, com isso. O que chama a atenção dela na história é o fato de que aconteceu no dia do aniversário dela, só que antes do nascimento dela, né? E aí, enfim, ela fica meio fascinada com essa história e ela quer ir atrás de mais informações. Ela não encontra muitas evidências desse caso e ela resolve ir atrás, então. Só que a Palestina tá vivendo ali um momento complicado, então pra uma mulher fazer qualquer coisa é perigoso, né? E aí ela vai correr alguns riscos pra ir atrás dessa história e é algo que a gente vai acompanhar. Como eu falei, é um livro muito triste, mas também é muito bom. Bom, gente, é isso. Esses são os 20 livros que eu vim recomendar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueçam de curtir, deixar um comentário, se inscrever no canal. Me contem se vocês já leram algum desses livros ou me deixem aqui recomendações de outros livros curtinhos que vocês acham que eu possa gostar. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.